A paz do Senhor Jesus, a todos que acompanham o canal Semeando Vida e para vocês que estão aqui pela primeira vez, sejam todos muito bem-vindos, que Deus te abençoe. Meus irmãos, esse é o pastor Anderson que a partir de agora vai relatar o seu forte testemunho de vida, onde podemos perceber o infinito amor e cuidado de Deus por uma alma que se arrepende de verdade e se entrega a Cristo. Acompanhe esse vídeo até o final e compartilhe com todos e deixe o seu like, assim você estará semeando vida com a gente. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva e ative o sininho das notificações e selecione todas as notificações para você não perder nenhum vídeo que vai edificar muito a sua vida. E que Deus te abençoe. Saudações de paz, em nome de Jesus, que nesta noite estamos aqui agora no horário à noite. Eu quero agradecer a todos meus amados e queridos irmãos. Estamos aqui nesta noite ao canal Semeando Vida. Quero louvar a Deus pela vida dos nossos irmãos por este trabalho, que em nome do Senhor Jesus estamos aqui para falar da obra que Deus tem feito pela nossa vida, segundo a misericórdia e graça a qual o Senhor nos chamou, das trevas para a sua maravilhosa luz. Me chamo pastor Anderson, pela misericórdia e graça. Estamos com o ministério na cidade de Itu, no Novo Mundo, e estou aqui para falar da minha conversão, do chamado ao qual Deus quando nos chamou. Em 2011, para a glória do nosso Deus, eu vivia uma vida promíscua, prostituição, droga, mas antes de chegar a este nível de decadência, estive casado por 15 anos, alcancei o que a sociedade, o que o mundo proporciona, o que era, Poder alcançar o que muitos buscam diariamente com suas lutas e esforços. Conquistei uma família, conquistei uma casa, conquistei um trabalho, E só que com as conquistas vieram também as quedas e ruínas, Porque quando o homem conquista o sucesso, muitos deles não sabem quando chegar lá, como lidar com ele. E foi assim. A palavra de Deus fala que a altivez de espírito, a soberba procede à ruína e a altivez de espírito à queda. E foi proporcionalmente o que aconteceu sobre a minha vida. Porque quando eu cheguei lá, eu cheguei vazio, cheio de si e vazio de Deus. Quando eu cheguei a um estágio em que, para mim, tudo já estava como alcançado como sucesso, foi minha ruína. Passei a ter um trabalho, tinha uma oficina de automóveis, funcionários, uma vida que para a sociedade aparentemente ótima. Só que eu vivia um vazio dentro de mim. Procurei então, a procurar pelas drogas, aquele vazio encheu que me esvaziava. Foi começo do álcool, veio a cocaína, veio a ruína, veio prostituição, enfim. Passei a ter uma vida totalmente decaída. Foi aonde que aconteceu o fato que com tudo isso veio as percas. Primeiro, família, perdi família. Logo depois caí sobre uma tão ruína grande que passei a perder também os princípios próprios. E nisso fui perdendo a dignidade, perdendo o compromisso, as prioridades que o homem de bem carrega. E nesse fato, em 2011, acabei entrando em uma perca familiar muito grande, onde que abalou já o meu psicológico, que já vinha abalado pela perca da família, pela perca de bens material que eu comecei a perder, comecei a perder amizades, comecei a perder, enfim, foram inúmeras percas, até que veio então a perca familiar, que foi a perca do meu irmão, que era o irmão do meio, vítima de um sumiço, vítima, enfim, E nisso tudo mexeu muito com a gente, Eu fui, então, proporcionado a descobrir o que havia acontecido com ele, aonde, então, foi parado sobre um tribunal do crime, que é onde muitos conhecem, e aonde que, supostamente, houve um desfecho da história sobre o meu irmão, e aquilo tudo mexeu muito comigo. Eu passei a ter um autodescontrole muito grande, E de lá para cá eu perdi o controle de mim mesmo. Comecei a praticar delitos, foi aonde que eu cometi um dos maiores delitos de minha vida. Passei a
a tomar pelas minhas mãos uma certa injustiça com uma sede falsa de vingança e aonde que eu cometi um desatino por tirar a vida de uma pessoa. Fui procurado pelas autoridades desde então, após o ato, a prática, né, que eu vinha cometer, ou seja, tirar a vida de uma pessoa, cometer um crime do artigo 121, homicídio. E fiquei foragido, né, após a prática desse crime, fiquei foragido por cerca de quase 3 anos. E neste tempo foragido, foram todos o restante da minha vida de água abaixo. Uma falsa sensação de que quando você está sozinho, já não encontrava mais estrutura alguma, nada para mim mais fazia alguma diferença. Eu passei a adotar documentos falsos e passei então a ter uma vida totalmente voltada para o mundo do crime. Foragido, procurado pelas autoridades, comecei a participar de um grupo, né, de assaltos. Comecei a participar então sobre uma região do estado de São Paulo e foi inúmeros, né, delitos. E foi aonde que já agora, né, solteiro, vinha conhecer uma pessoa, e dessa pessoa fez parte rápida da minha vida, e até que um certo dia tudo isso foi interrompido. Só que esta pessoa estava grávida, por cerca de 2013, né? Ela estava grávida, de 2013 para 2014, estava grávida quando então, eu sendo procurado pelas autoridades, eu fui preso, né? Preso supostamente por uma investigação das polícias locais. Aí foi quando foram descobrir que eu portador de uns documentos falsos, não era somente procurado naquela região, mas também na onde eu habitava, onde eu tinha morada, aonde que eu vivi por muitos anos, que tinha família e tudo, e aonde eu estava foragido. E a situação ainda ficou pior, porque quando então eu fui preso, né, descobriram que eu era procurado pelo artigo 121, agora respondendo por formação de quadrilha, e inúmeros processos vieram para me colocar à disposição da justiça. Fui preso, fui levado então para a penitenciária de Itirapina, e foi aonde que tudo começou, um processo dolorido, né, desde então da minha vida. Só que até chegar aí, nessa prisão, a maior prisão que eu carregava era que eu tentava dentro de mim, preenchendo os vazios, com falsas amizades, com drogas, e eu nunca consegui. Tentei buscar isso antes da prisão, antes de eu chegar em Itirapina preso, eu tentei buscar nas religiões, tentei buscar, né? Não estou fazendo aqui nenhuma ideologia cristã, que fique isso bem claro, né? Isto era eu antes da minha conversão. Eu procurei a buscar preencher o que poderia me saciar. Procurei em centros de espíritas, tentei passes, tentei banhos de ervas com benzedeiras, tentei pactos, eu tentei de todas as formas buscar em uma religião aquilo que todos poderiam falar que era o caminho que iria ser uma saída. E eu confesso que tudo isso quanto eu fui buscar, enfim, cada vez que eu buscava, pior ficava. Cada vez mais eu me atribulava. Eu tentei inúmeras vezes o suicídio antes de chegar até a prisão, né? Porque o estágio em que eu cheguei sobre o uso da cocaína e do álcool foi um estágio muito agressivo e avançado, né? Portanto, eu fiquei um dia em minha casa, né, através do uso, e foi onde que eu tomei com uma arma sobre minhas mãos e eu queria dar fim na minha vida. Estava totalmente ali fora de si, né, no uso da droga, estava numa falsa adrenalina e me encorajava. E eu ouvia vozes na minha cabeça, né, que me apontavam a encorajar a atirar com aquela arma. Por incrível que pareça, naquela noite, eu com a arma na mão, meu braço ele ficou travado dessa seguinte forma. E eu não conseguia mover o braço com a arma sobre a minha cabeça. E nisso foi até cerca das meia-noite, até as 7:30 da manhã no dia seguinte, quando
Um amigo meu sempre vinha me visitar, ele tinha a chave da minha casa, ele entrou e ele viu aquela situação. Quando ele se deparou na entrada da sala, ele ficou assustado, né? E nisso, eu creio que foi a própria mão de Deus que travou aquela arma para que não pudesse ter apertado o gatilho, né? E ele se desesperou, ele me ajudou naquela situação, foi aí que meu braço se destravou. Eu fiquei com uma luxação de quase 3 dias no braço, porque ficou inúmeras horas com essa posição. E eu fiquei com luxação por cerca de quase uma semana, de dor forte no braço. Eu creio num grande livramento do Senhor naquele momento. E depois tentei andar com o carro na contramão, numa pista, porque eu tentava reatar o que eu tinha perdido. No caso seria a família, eu tentava buscar a todo custo o que eu tinha perdido e não conseguindo. Eu me frustrava e eu ficava com um surto suicida. Foi aonde que eu entrei com o carro também na contramão, na rodovia Santos Dumont, tá? Que liga Salto a Campinas. Eu consegui atravessar o canteiro e andei por cerca de aproximadamente quase 12 quilômetros a 160 km por hora. Eu queria achar alguém que pudesse colidir à minha frente e não achei. Por incrível que pareça, né? Os 2 carros que eu achei, vindo à luz ao contrário, eles se desviaram para o acostamento, né? E eu andando a todo aquele momento foi quando eu caí com o carro sobre a valeta central, e um grande livramento novamente foi onde que eu saí daquele surto suicida. E voltando a si, chorei muito e tentei dar continuidade à vida, mas nada consegui, né? E foi quando então agora, voltando ao estágio de onde fui preso. Só que o que me chamou a atenção é que antes de eu ir preso, eu morava com esta companheira que eu havia conhecido, né? Ela estava grávida de 2 meses. Foi quando eu estava de mudança para a região do ABC, São Paulo. Eu já tinha ido alugar casa, tudo. Eu estava com os móveis tudo pronto para uma possível mudança, ou seja, uma fuga. Porque eu sabia que as autoridades locais estavam atrás de mim. Eu já tinha preparado uma casa, já tinha preparado o lugar para poder ir, né, para a região do ABC, Diadema. Foi quando, na verdade, tudo pronto, tudo preparado, eu tinha conversado um dia antes com o motorista de um caminhão, falando para ele ir às 6 horas da manhã para fazer a minha mudança. Foi quando ele não veio às 6 horas da manhã, eu liguei e ele me disse: eu não posso ir, que saiu uma carga na transportadora, eu não vou poder ir, eu só vou poder estar fazendo a sua mudança depois da 1h da tarde. Foi quando, naquele exato momento, né, eu senti uma dor muito forte no meu peito. Uma aflição me tomou, um medo obscuro me tomou naquele momento. E naquela época, preso aos vícios, eu fazia parte da minha vida o vício do cigarro, do tabagismo. Eu fumei por 22 anos o cigarro compulsivo, né? Usava muito o cigarro. E foi quando aquele gelo, aquela aflição me tomou de uma tal forma, e eu estava fumando, foi quando eu joguei o cigarro e o cigarro caiu de pé aceso. Inúmeras vezes, se a gente tentar isso, não vai acontecer, e aquele dia aconteceu. O cigarro caiu aceso de pé. E isso aconteceu uma vez num terreiro, aconteceu isso. E aconteceu de novo quando eu olhei o cigarro aceso de pé. Foi quando a aflição me tomou e eu senti que algo de muito ruim iria acontecer, porque quando aconteceu isso no terreiro, aconteceu todo um desatino na minha vida mudou. E naquele momento, eu olhei para que era na época a minha atual companheira, e falei para ela: eu vou ir preso, eu estou sentindo. Ela disse: para, nós já estamos indo embora. Só que o caminhão não veio naquele momento. Foi quando então um telefone toca. Era uma missionária, tia da suposta companheira que eu vivia. E a tia dela era uma missionária. Ela ligou e ela disse assim ao telefone: esta noite muito me afligi porque eu tive um sonho com você. E eu sonhei em que seus pés e os seus braços estavam algemados.
Mas o Senhor me falara que vai doer, mas a obra vai acontecer. Eu não entendi muito aquelas palavras, não tinha muito conhecimento evangélico, ou cristão, ou enfim. Eu até duvidei meu coração daquele momento. Mas como ela disse as palavras, ela desligou o telefone. Cerca de 3 horas depois, aproximadamente umas 10h30 da manhã, 11 horas da manhã, foi quando a polícia invade a minha casa. Eu fui preso. E do jeito que a serva de Deus viu, os pés e as mãos algemados. Foi quando eu fui preso então. E o que me chama a atenção é que o processo é dolorido e temeroso na vida do homem quando a conta chega. Toda a sensação em que eu entrava sobre aquelas portas daquele presídio, quando elas batiam e eu ouvia o som da tranca sobre o meu ouvido, era a sensação que eu possa dizer para muitos que agora possa estar ouvindo nesta noite. É uma sensação fria, sombria, vazia e dolorosa. E quando eu entrei, eu temia o que me esperava do lado de dentro. Quando eu entrei, foi aí que algo sobre a minha vida, quando você chega, um mundo até então que muitos falam, com todo respeito, né? Hoje eu aprendi a respeitar opiniões alheias. Aprendi, porque quando se diz que cadeia é para homem, eu quero aqui frisar que cadeia é para homem que não teme a Deus. Porque o que teme a Deus, a cadeia, ela transforma o homem. Penitência, ato que se penitencia aquilo que você fez, mas que pode te transformar no que você vai fazer. Quando eu entrei com a sensação de querer ser como todos. Um curso que a vida dá para ser mais, para alcançar, ou querer ser aquilo que aquele lugar proporciona. É uma questão de escolha. Ou você entra, pega os contatos, aprende o que todos ensinam e você vai sair de lá um expert no mundo do crime. Ou você aprende porque a dor verdadeiramente ensina. E quando eu entrei aquelas portas, eu temi. Pela primeira vez eu temi. E foi aonde que, ao passar dos dias, todos começavam a vir perguntar, rotina de prisão, no que você foi preso? Aí quando eu falava no que eu estava preso, todos diziam, você não sai daqui antes dos 30 anos. E aquelas palavras que não encorajam, me desencorajava. Aquelas palavras soavam no meu ouvido e proporcionava ainda mais uma vontade de acabar com a dor. Um senso suicida voltou a me tomar dentro do presídio. Só que até então, uma falsa sensação voltou dentro de mim, mas a vontade suicida também. Quando essa companheira foi me visitar, ela conseguiu fazer os documentos, a vir me visitar. A gente começamos então a bolar um plano para que a gente pudesse um meio de sobrevivência dentro dos presídios ou atrás das grades. Foi aí então que começamos a burlar todo o esquema penitenciário para que pudéssemos obter alguma forma ilícita dentro dos presídios através de coisas ilegais. Né? Eu quero ser bem cauteloso a não expor e nem me expor de uma certa forma. Né? E até que foi então que a gente começou a fazer esse trabalho, esse processo de levar para dentro aquilo que era dinheiro, aquilo que valia dinheiro. E ela grávida, e eu me arriscando, porque eu pensava, eu já estou ferrado. Eu quero frisar algo sobre este testemunho. O inimigo sempre vai dizer para você que tudo está acabado. Ele coloca ponto final. Mas o Deus que está testemunhando hoje através da minha vida, Ele colocou uma vírgula e vai pôr uma vírgula também sobre a tua vida. Oh, glória! E eu muito friso uma palavra quando ela entrou para o meu coração. É que
Jó 14:7. Ainda há esperança para a árvore que for cortada, se renovará e não cessará os seus renovos. Talvez você, como eu, agora ouvindo esse testemunho, pode estar de alguma forma sem esperança, como eu estava atrás das grades. Ao olhar pela lógica humana do homem, sentença de 30 anos. Eu estava com exatamente 33 anos quando fui preso. Ao olhar pela lógica humana, sairia com 63 anos. 63 anos. Isso é insuportável de você viver com uma ideia de que você teria que passar longos 30 anos dentro de um lugar. Perde-se sonho, perde esperança, perde-se tudo. Mas ainda há esperança. Foi quando eu tentei de alguma forma com essa companheira viver uma vida normal, se beneficiando, né, através de pessoas que, como eu, sofria. E o que me chamava a atenção sobre aquele lugar conheci muitas pessoas milionárias, pessoas que tinham tudo do lado de fora. Mas só que lá dentro, ela tinha que ser tudo como todos eram. Tinha que vestir a mesma roupa, tinha que comer o que dava, né? A não ser em horas de regalias, quando se pagava ali, né? O que mais tinha dinheiro podia, com SEDEX e algumas regalias que se beneficia dentro do sistema penitenciário. Mas do resto era todos iguais. E o que me chamava a atenção é que você tendo o que valia lá dentro, como você era bem tratado. Um lugar que você vale não pelo que você é, mas pelo que você tem. Tá? E eu aprendi a viver assim. Não me dando valor pelo que eu era, mas pelo que eu tinha. E eu tinha o que eles queriam. E nisso passei a ser tratado com regalia, passei a ter certas vantagens de alguma forma. Só que tudo isso chegou um dia que teve um fim. Quero aqui frisar. Eu não consegui ir adiante porque o Senhor interviu, tá? E quando o Senhor intervê, eu quero dizer algo. E eu costumo dizer, tem caminhos que para o homem parece ser reto, mas o final é a estrada que leva para a morte. Eu já estava preso para pagar por penitência, porque Deus não tem o culpado por inocente, nem o inocente por culpado. Eu era total ciente de culpa pelos meus feitos e atos. Só que ao invés de me arrepender, eu estava tentando me beneficiar com as injustiças que eu estava tentando promover para pagar a penitência. E aos olhos de Deus, Ele me abateu pela soberba. E como? Ele interviu, eu não tive mais visita. A visita, minha atual companheira na época, deixou de me visitar, com meu filho na barriga. Foi quando me chegaram a mim notícias, ela me deixou de uma certa forma, com toda uma responsabilidade que eu tinha que arcar dentro do sistema penitenciário, e não vindo, deixou eu com uma situação muito delicada. Mas era plano de Deus. Quando me veio a mim através de uma visita e disse, né, a sua companheira não vai vir mais, ela conheceu outra pessoa e ela te abandonou. Uma sensação. Agora, por tudo que eu fiz lá atrás sobre o meu primeiro relacionamento, eu estava colhendo agora. Então, a lei da semeadura, ela existe. E eu sei bem como é dolorido. O que o homem semeia, tão certo que isso ele colhe. E chegou o tempo da minha colheita. No meu primeiro relacionamento, casamento, eu desfiz, eu menti, eu traí, e da mesma proporção me vem o pago. O que agora feria, mentia e traía, ele agora é ferido, é enganado e é traído. A dor cega das injustiças quando vem. Só que isso te faz, quando você quer, te faz enxergar onde errou para você poder acertar. Eu estava numa situação agora tão difícil, foi quando eu não tinha opção de escolha. E no sistema penitenciário existem irmãos que pregam a palavra de Deus. Vão, irmãos, eu quero aqui já louvar a Deus por irmãos que se dispõem de largar uma vida ativa aqui fora, com as suas famílias, correm de uma certa forma, né,
para poder fazer a obra de Deus e entram adentro dessas portas levar a santa palavra de Deus. Eu quero aqui louvar a Deus pela vida destes homens e mulheres de Deus que enfrentam circunstâncias até constrangedoras na hora, quem sabe, de uma revista, para poder ir lá pregar a palavra, e faz toda uma diferença. Foi assim na minha vida, pessoas como assim, eu ouvindo a palavra. Essas palavras um dia entraram sobre o meu coração, entraram pelos meus ouvidos e desceu para o meu coração. E eu via presos pregando a palavra. Eu fui um dos mais preconceituosos que dizia: quem que são esses que agora na cadeia quer pregar a palavra e na rua rouba, faz todo tipo de coisa? Eu muito criticava. Só que enquanto a situação me aperta, que eu não tinha mais as regalias, que eu estou numa situação que eu me deparo agora, no fundo do poço, eu tento minimizar minha dor como: um certo dia eu entro dentro de uma cela e eu ia acabar com a minha vida. Eu cortei, porque não entra faca ou qualquer objeto cortante dentro do sistema penitenciário. Mas eu peguei as chamadas lâminas que entravam-se para poder fazer barba, enfim. Eu cortei 2 delas, onde eu estava sozinho, porque eu não queria prejudicar ninguém. Eu esperei um dia que todos saíssem da cela. Foi onde eu fiquei em uma dessas celas e eu tentei novamente acabar com a minha vida. Só que aconteceu um fato. Quando eu peguei as giletes para tentar acabar com a minha vida, eu senti um forte frio na minha espinha, como eu nunca havia sentido antes. Foi quando eu sentei. São umas pedras que se chamam, uns chamam de cama, jega, burro, enfim. Eu quero colocar como cama. Eu sentei numa daquelas camas de pedra e eu ia cortar dentre os pulsos ou o pescoço. Eu estava de pé. Eu sentei, mas logo para poder fazer o feito eu me levantei. Foi quando eu senti um frio muito forte sobre a minha espinha, como eu nunca havia sentido antes. Parecia que alguém havia me tocado pelas costas. Foi até então quando eu não senti as pernas, porque o toque foi tão... Eu não senti as pernas e eu caí de joelho. Não de outra forma, mas foi de joelho. Foi então que algo inusitado começou a acontecer naquela cela. Eu comecei a chorar de um amargo tão forte, tão profundo, que eu comecei, de uma certa forma, a pedir perdão. Comecei a pedir perdão. E nisso já tinha passado alguns meses eu dentro do presídio. E eu quero aqui falar algo. Na minha talvez inocência, eu fiz um desafio com o Senhor. Pode o barro contender o oleiro, mas na minha ignorância, o Senhor, em sua infinita misericórdia, Ele ouviu. Pois eu disse assim: se Deus existe, Ele vai mudar minha vida. Foi quando nesse dia eu falei e eu levantei depois de cerca do horário de sol em que eles estavam para fora, os outros companheiros de cela, que eles entraram, eu estava todo roxo de tanto chorar. Foi lágrimas com cerca de quase 2h30, 3 horas de lágrimas, sem parar, de soluçar. E aos companheiros de entrar entre a cela, eu consegui jogar as lâminas, não deixei vestígio. Só olharam para minha cara e dizendo: o que aconteceu aqui? Você estava chorando? Por quê? Eles tentaram me consolar de alguma forma, mas o meu maior consolo passa a surgir, que começa a surgir dentro do meu peito. Eu quero aqui nesse dia acontecer um fato dentro dessa cela. Eu tive uma discussão com um dos companheiros. Eu era viciado em jogo de baralho, que era o cacheta. E num desse jogo eu vinha ter uma discussão com um dos companheiros de cela, muito forte por sinal, porque ele jogou as cartas sobre o meu rosto. Isso é contra a ética do presídio. E ele jogou as cartas sobre o meu rosto. Eu então tomei uma reação imediata com ele.
E, enfim, acabamos numa forte discussão dentro da cela e houve uma rivalidade entre nós. Aí eu mudei de cela e passou-se uma semana, cantou o chamado bonde. O que é isso? É quando você vai para um outro presídio sumariar o que você está respondendo, ou seja, responder o que você está respondendo. Foi o que aconteceu. Só que nesse período, o meu filho já havia nascido. Meu filho me chama Emanuel, já havia nascido. Muita coisa já havia acontecido dos 2 meses, enquanto a companheira vinha me visitar, ela dera à luz. E até o que chegava aos meus ouvidos é que o atual companheiro que estava com ela queria registrar o meu filho e aquilo me matava. E foi então que eu fui para uma região de Campinas. Eu fui para o sistema de detenção, né, de Hortolândia lá, para responder um processo em Campinas. Só que quando eu fui, eu fiz um desafio. De novo com Deus. Eu fiz lá, se Deus existisse, Ele me mudaria. Só que no meio do caminho, porque os irmãos que pregavam a palavra dentro do presídio viviam falando para mim, aceita Jesus. Só que eu tinha uma vergonha muito grande dentro do presídio, porque eu mesmo era um dos que criticava. E eu dizia que dentro não aceita esse Jesus. Só que indo para responder esse processo, no meio do caminho eu fiz um apelo com o Senhor. Eu falei, se o Senhor trouxer o meu filho aqui hoje para mim conhecer, eu chegar lá, eu aceito o Senhor sem se importar o que vão dizer, o que vão falar. O que parecia ser impossível. Por quê? Porque quando o preso vai para poder responder a um processo, ele vai escoltado e vai também pela viatura, né? É a escolta da SAP, Secretaria Administrativa Penitenciária, e também uma viatura da Polícia Militar atrás escoltando essa viatura da frente, que é a da SAP. E eu estava numa dessas viaturas na frente, foi quando então eu fiz esse desafio com Deus dentro desta viatura. Escuta uma coisa, o que Deus faz. Eu cheguei em Hortolândia, no dia seguinte eu fui responder o meu processo. E respondi o processo. Fui sentenciado a um dos meus artigos que eu respondia. Fui sentenciado, né? Fui réu confesso, sentenciado. Foi quando então, ao voltar para dentro, enquanto eu esperava para poder levá-lo embora, eu dobrei o joelho naquela cela. Ninguém me pediu, eu estava sozinho. Quando eu disse que ninguém me pediu, porque da primeira vez eu senti algo me tocar pelas minhas costas e minha espinha, eu não senti a espinha e eu caí de joelho. Mas dessa vez não, eu caí porque eu quis de joelho. E eu pedi para Deus, falei assim, se o Senhor tem mesmo uma obra, o Senhor vai trazer o meu filho hoje para me entregar a minha vida para você lá naquele presídio. Eu fiz esse voto. Só que como? Eu estou dentro, aguardando para voltar para Itirapina. Era minutos contados, parecia impossível. E quando eu entrei para vir embora para Itirapina, já escoltado, saindo do fórum, o que acontece? Eu escuto uma voz gritando. A viatura já estava andando. Quando eu entrei para dentro da viatura, eu disse, Deus não liga para mim. Eu comecei a ter uma revolta dentro de mim e um espírito de vingança, de sede, de ódio, tentou me tomar naquele momento e eu dizia para mim, Deus não liga para mim, Deus não está nem aí para mim, eu só fiz um pedido e você não ouviu, você não existe. Eu comecei até a indagar por questões blasfemas que Deus não existia. Só que Deus é Deus. Quando o bonde já estava saindo e andando, eu escutei a voz da minha ex-companheira e eu escutei o recém-nascido Yuri, que eu ainda não conhecia. Foi quando então ela entrou pela frente do bonde, o bonde parou e os policiais então, eu escutando de dentro, porque dava para ouvir. Os policiais então abordaram ela
que ela não podia ter tal reação. Foi onde que ela começou a chorar e gritar. Um dos policiais vai até a frente porque eu escutei. Ela é mulher do preso. E ela está chorando muito. E Deus, ele é tão maravilhoso que o rapaz para, o bonde desce e eu estou escutando toda a situação do lado de fora, ali dentro escutando. Um dizendo que podia, o outro que não dava, que era arriscado. Até que ele toma a chave, eu escuto o barulho da chave e as portas se abrem da onde eu estou no bonde. Só que havia uma chapa na parte de dentro, eu comecei a olhar pelos vãozinhos, pelos buraquinhos. Mas o Deus que eu pedi não faz nada pela metade. Aquele homem disse um para o outro, deixa ele ver o filho dele. E ele abriu aquela chapa. Foi aonde eu pude pegar o Yuri pela primeira vez nos braços. E aonde, para a glória de Deus, eu chorei muito porque Deus, ele havia atendido um pedido meu. E foi nesse exato momento que eu senti algo muito forte me tocar naquele momento. Eu comecei a chorar muito. Eu peguei o Yuri, eu entreguei no braço dela e eu disse a ela, eu te perdoo por tudo que você me fez. A partir de hoje, minha vida vai mudar. Quando eu entrei para dentro daquele bonde, foi rápido, alguns minutos, mas Deus cumpriu o que eu pedi. Quando eu entrei para dentro daquele bonde, eu estava sozinho. E eu ajoelhei, mesmo algemado, pé em mão, eu ajoelhei dentro daquele bonde, andando, todo desconfortável. E eu comecei a glorificar esse nome de Deus. Inexperiente foi quando, de repente, um fogo muito forte me toma dentro daquele bonde. E minhas línguas começaram a se enrolar e eu não sabia o que estava acontecendo. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas era algo sobrenatural. Eu sentia que um fogo me queimando e minha boca não parava. Foi quando eu abri a boca e eu comecei a falar umas línguas que eu não entendia. E eu comecei a suar e chorar e pedindo perdão. E eu pude, sim, não sei, e de repente quando tudo aquilo aconteceu, eu cheguei até o presídio assim, falando numas línguas que eu não sabia. Foi quando eu desci, o agente disse, o que está acontecendo com você? E eu não disse, eu não sei. Mas quando eu entrei para dentro do presídio de novo em Tirapina, o que era chamado pastor, quero louvar a Deus pela vida do Odair, que era conhecido como pastor dentro daquele presídio, ele olhou para mim e ele disse, Deus já havia me falado, porque quando eu entrei no pavilhão, ele disse, Deus já me havia falado. É radiante a luz que agora está sobre você, filho. Começa uma obra sobre a tua vida neste lugar. E foi o que aconteceu. Passou uma semana. Vieram alguns irmãos, nos batizamos. Foi rápido. E o Espírito Santo já havia me tomado, me deu uma vontade imensa de falar meu testemunho, de falar que Jesus era bom. Eu passei a meditar nas Sagradas Escrituras, orar muito. E uma paz me tomou como eu nunca havia sentido em toda a minha vida. Preso e com uma paz que eu nunca tive do lado de fora. Foi aonde que eu comecei a meditar muito nas Sagradas Escrituras. E inacreditável, depois do batismo nas águas, Deus primeiro me batiza com fogo. Aí que eu fui entender que eu tinha sido batizado com fogo. Me explicaram o que era. Aí eu batizei pelas águas e passei a pregar o evangelho dentro do presídio. E o Senhor me ensinava de uma tal maneira, uma fome de sede de justiça tão grande. Tudo que era livros que podiam levar ao conhecimento de Cristo eu queria. E é tão bom que eu orei e falei, Deus, eu quero aprender de Ti. Ele me coloca um agente penitenciário que tinha acesso à biblioteca. Um dia eu indo buscar um Sedex que minha mãe me colocara, eu tive acesso a ele. E eu perguntei, falei, eu quero um livro, você não pode me arrumar um livro? Ele falou, mas você vai ler mesmo? Eu falei, eu vou.
Quantos você me der, eu leio. E se eu perguntar o livro, você vai me dizer? Eu falei, eu digo. Foi onde que um desses acessos, o outro preso trabalhava na biblioteca, foi aonde eu tinha acesso a vários livros. Tive acesso a muito conhecimento pela misericórdia e graça. E todos os dias, aquele irmão, que ele também era evangélico, todos os dias aquele irmão me trazia algum livro para mim ler de Cristo. E nisso foi. Eu quero dizer que eu passei a estudar, conhecer a Cristo, meditar nas Escrituras, e começou uma obra missionária dentro do presídio. E um desses, para a glória do nosso Senhor Jesus, quero louvar a Deus, evangelista Murilo de Abreu. Muito conhecido, meu amigo. Quantas foram as lutas. Deus me levanta agora como... Eles chamavam de pastor aquele que pregava a palavra. A gente sempre orava nas quadras, orava nas visitas. E Deus foi me dando um crescimento, uma unção, uma autoridade. E eu pregava com ousadia a palavra do Senhor. Eu passei a ter uma vida de meditação diária em palavras, jejum e oração. E Deus foi me dando ousadia e liberdade em espírito para a glória do nome dele. E eu passei a evangelizar. E Deus me dava um espírito de ousadia. E eu passei a pregar para PCC, homossexual. E aonde Deus me mandava eu ia e pregava. Foram inúmeras as almas que já estavam sentenciadas para o tribunal dentro do presídio, e Deus me mandava, me revelava, vai lá e tira aquela alma. Lá ia eu resgatar Daniel na cova dos leões, para a glória do nosso Deus. Foram inúmeros homossexuais que eram rejeitados, a gente acolhia, a gente abraçava. Deus me começou a tomar de uma proporção, um amor imenso no meu coração. E um dentre eles estava o evangelista Murilo de Abreu. E eu passava a evangelizá-lo e o Senhor sempre falava, evangeliza. Eu quero dizer, você, pregador assíduo da palavra de Deus, por quantas vezes o inimigo sopra dizendo que a semente que sai da tua boca não dá fruto, eu quero dizer que a palavra de Deus lançada não volta vazia, meu filho. Pode pregar, inste tempo e fora de tempo, pregue a palavra de Deus. Porque eu quero dizer para você, tá o caso do nosso amado irmão evangelista, homem de Deus, louva a Deus por tua vida, meu filho. Porque um dia, Deus, somente instrumento, não importa quem planta, né? Não importa aquele que colhe, mas sim aquele que rega, que dá o crescimento. Um dia a semente foi lançada e hoje, para a glória de Deus, tu és um pregador. Hoje eu vejo por que Deus tinha uma estima de nos levar a pregar a palavra dele para a tua vida. E muitas foram as palavras que foram lá lançadas. Pude viver algo da parte de Deus, o que hoje pouco se vê para ministérios aqui fora. Mas era curas, libertações, como Deus agia sobre aquele lugar. Quantas vezes, pela misericórdia, Deus trazia pessoas de lado de fora, visitantes, para ir visitar um ente querido, ou era esposa, ou era mãe, ou era irmã. E Deus ali curava. Tive o privilégio de ver câncer sendo expelido. Tivemos o privilégio de ver Deus mudar processo de sentença de cadeias. O Deus que eu estou falando aqui, eu pude ser testemunha viva do poder de Deus. E foram anos pregando a palavra de Deus, anos. O meu processo parou. Veio a sentença de vários processos. Foi aonde que muitos diziam, e me chamavam de pastor por pregar a palavra. Eles diziam, pastor, você pode até pregar, o inimigo zombava usando vozes acusadoras do mal. E dizia, você pode até pregar, mas você só sai daqui com 30. Eu falei, o Deus que eu sirvo, que eu prego e que faz na vida dos outros, um dia ele vai fazer na minha. E eu dizia, não é no meu tempo, mas é no tempo dele. E foi dito. A missão, a obra tinha que ser feita. Eu quero louvar a Deus. Meus irmãos, um homem que me ensinou muito. Eu tive a bênção de Deus. Eu quero aqui o privilégio e o respeito
Há ministros e servos do Senhor que levam pela hierarquia eclesiástica da palavra aquilo que se denomina e se respeita, o que é o diaconato, o cooperador, o diaconato, o presbitério, o evangelista e ao pastorado, e enfim. Mas o lugar onde a gente estava, um homem de Deus põe as mãos sobre a minha cabeça e diz: a partir de hoje Deus está te dando a autoridade para batizar neste lugar, para ceiar o nome dele. Eu não entendi. Eu não me intitulei alto pastor ou coisa parecida, mas o lugar, a precisão, a necessidade daquelas almas, e Deus, pela infinita misericórdia, nos levantou num lugar obscuro daquele, para a glória do nome dele. E foi aonde que tivemos então o acesso, porque muitas almas vinham sedentas e diziam: eu quero ser batizada. Por incrível que pareça, nós batizávamos essas inúmeras almas, foram inúmeras almas, meus irmãos. A gente colocava um plástico na capa da cela e enchia ela até em cima. Inclusive eu fui batizado numa dentro dessas celas. E eu confesso que eu creio tanto no meu batismo que eu não troco nem se ele tivesse sido por um oceano. E a presença se manifestava naquele lugar. E nisso almas ali sedentas vinham e Deus preparava. Eu quero dizer que aquele lugar, aos olhos de muitos, é um lugar de porcos imundos, enfim, mas não, para Deus é casa do oleiro, é onde Deus trabalha, faz homens cheios do teu espírito. E foi assim o processo que eu presenciei e vi. Um plástico segurava a água para não sair, era a própria mão, a mão do Senhor segurando ali, e o batismo acontecia. E logo depois, em 3, 4 meses, 6 meses, aqueles homens buscando de dia e de noite saíam dali com um conhecimento tremendo. E me chegava a notícia de: o irmão está na igreja, Deus honrou o irmão. Teve casos de eu estar ali, depois de 4 anos esperando o meu julgamento, e chegar para mim um ex-PCC, que era temido por tua bravura, por tua coragem, pela organização do crime. Mas um dia ele falou para mim: eu tô cansado, pastor. Eu falei: eu vou orar para tua vida, Deus vai te libertar. Nós juntos ali chorando, e Deus, pela misericórdia, fez a obra na vida daquele irmão. E me chega a notícia que agora ele era pastor do lado de fora, ganhando inúmeras almas com teus testemunhos. E eu quero dizer algo, por irmão. Eu vi homossexual sendo convertido. Eu vi o Senhor curando HIV com um papel na mão, preso, em estado de fase terminal, nós fazendo campanha, orando e acreditando no milagre. E o irmão chegar lá, fazer 2, 3 exames para provar, ninguém acreditar, o irmão curado. Glória a Deus. Eu quero dizer algo. Foi quando então, depois de 4 anos, passei por vários processos difíceis, fazendo a obra neste lugar. Fui escarnecido, zombado, perseguido, mas em tudo glorificava o nome de Deus. Eu quero deixar aqui, você que está sendo perseguido, não para não. Porque o servo de Deus, ele é perseguido. Eu fui muito perseguido por fazer obra num lugar muito duro. Mas eu também errei muito. E me aceitei por o que me estava posto. Não porque Deus é carrasco, Deus, não. Mas temos o caso do nosso irmão Paulo, que de perseguido, o perseguidor passa a ser perseguido. Mas bem-aventurado é aquele que passa a ser perseguido, porque é grande o galardão dele. Deus é tão misericordioso que ainda dá a ele a oportunidade de recomeçar de novo. E foi assim na minha vida. Recomeçando para Cristo, fazendo para Cristo. Chega o tempo da minha sentença. Depois de ser adiado o meu julgamento, porque depois que eu me converti, eu disse: tudo que me vier a mim em processo, Deus, eu vou sentar com a verdade. Veio 2 advogados me defender. No começo, quando eu ainda caí na prisão, eu tinha algum bem material, eu gastei tudo tentando me livrar da sentença. Já não tinha mais nada a não ser o próprio Deus. E aqui fica uma frase que eu carrego sempre comigo, que eu pude aprender, né? Que na minha alegria, os meus amigos me conhecem, mas na adversidade eu conheço os meus amigos.
Sumiram todos. Só o Senhor que aparece e é presente. Quando eu não tinha mais dinheiro, mas nenhuma carta se mandavam para nós. Mas o Senhor me deu a carta que eu precisava, que era as Sagradas Escrituras para aprender. E ela me sustentou durante anos. Anos. E chegou o tempo em que eu disse que eu assumiria. Depois de 5 anos, ninguém nunca viu isso em um sistema penitenciário ou um processo criminal. 5 anos e 8 meses eu fui para julgamento. Aí você pode até se perguntar, os outros artigos, vai aqui. Em uma das visões que o Senhor me dera em noite de sonho, Ele me disse, 10. Por 3 vezes, a voz em visão me dizia 10, eu não entendia. Foi 10, 10, 10, eu não entendia. E isso com 2 anos e meio já no cárcere. A minha conversão foi, depois de 6 meses eu entrei no presídio, quase 8 meses, enquanto eu vendia, fazia as coisas ilícitas, foram ainda relutando 8 meses até o encontro com Jesus. Depois desse encontro com Jesus, passei 2 anos e meio, tive essa visão de Deus e me dizia 10, eu não entendia. E o inimigo usando voz acusadora dizendo que eu iria ficar 30. Foi quando, certa feita, o Senhor me proporcionou, eu e mais alguns irmãos, a fazermos uma campanha. E eu não entendi. E nós fomos nessa campanha por 10 dias, em oração. Foi aonde que eu fui para julgamento. Só que antes de eu ir para julgamento, na onde eu era réu confesso, no artigo 121, fui réu confesso. E nesse momento, né, eu senti a voz de Deus comigo. Eu senti, porque o meu temor era muito grande. Porque agora em Cristo Jesus, o que me tomava era como que poderia estar a família da pessoa em que perdeu a vida. Como que poderia ser a reação deles. Passar a ver a vida como ela é com Cristo é ter compaixão e sentir o que os outros sentem. E nisso, o temor de Cristo me tomou ao entrar sobre aquele julgamento. Só que foi adiado. Eu não entendi. Foi adiado. Eu esperei 5 anos e 8 para ser adiado. Foi quando eu voltei, me veio então algumas cartas. Veio então algumas cartas de outros supostos delitos. Mas o Senhor, em todos eles, eu respondi. O tempo de prisão já no fechado, respondia por todos eles. Fui sentenciado em 2 deles e já tinha pago. O Senhor me deu a vitória em mais 2, em 2 artigos. O Senhor me deu a vitória. Ficava agora só o 121, o artigo do homicídio. Foi quando então voltei novamente, depois de 2 meses, marcaram. No 3º mês consegui ir. E foi quando onde eu cheguei lá, já estava agora com 6 meses e 6 anos e alguns meses. Foi quando veio a audiência e eu fui sentenciado. Eu confesso, juntaram os autos do processo e eu confessei, né? Teve também todo um aparato de que viram as 2 partes, não me justificar, que me justifica é Deus, mas aprove a justiça a fazer o que lhe parecia ser certo. E veio 10 anos de sentença. Foi aonde que o Espírito de Deus veio a me visitar e me lembrar que já tinha falado que seria 10. 10. E foram os 10. Após terminar o processo, a gente fizemos a obra em Tirapina por muitos anos. E Deus honra, Deus me deu respeito pelas autoridades locais. A gente tínhamos acesso
para poder fazer a obra de Deus. Deus, ele é tão maravilhoso que ele nos levava para poder ter acesso com as autoridades locais e o nome dele era glorificado. Glória a Deus. Após isso, eu fui para o semiaberto. E no semiaberto, eu me deparo agora com tudo diferente. Eu chego lá depois de 6 anos e 3 meses no fechado, eu vou para o regime semiaberto. Eu chego lá e, para a glória de Deus, eu fico à frente de um trabalho lá, só que agora são centenas de pessoas, era enorme, que é no semiaberto de Porto Feliz. Fiquemos à frente de um trabalho para a glória de Deus, ajudamos a ter... Aí passa a ser novidade, né? Temos auxílio de pastores, ministros de fora que vinham auxiliar, tudo endereçado. Foi aí então que eu conheci o evangelista João Paulo, da cidade de Indaiatuba. Amo muito tua vida, meu irmão. E foi algo tão tremendo que Deus prepara pessoas, caminhos para a gente se encontrar. E eu tive o prazer de conhecê-lo e tanto outros irmãos. E muitos deles hoje ainda tenho tido contato, né? E vai aqui, após o semiaberto, eu saí e para a glória do nosso Deus, após 8 meses no semiaberto, ao total quase 7 anos, né? A gente saímos, ganhamos a liberdade, voltei a me ressocializar, né? Passemos aí a fazer, né, tudo quanto Deus permitir para a obra de Deus. Deus começou um trabalho, o Senhor nos levou para pronunciar o trabalho, né, de testemunhar, falar do nome dele. E foi até então que foram longos anos de espera. 7 anos ao todo esperando, eu pedindo para Deus o que tanto me sufocava, porque a dor da perca era grande, porque eu perdi a família lá atrás. E tudo que a gente queria agora viveram algo de novo, né? Foi difícil, porque aqui fora, recomeçar, eu quero dizer para você que está recomeçando, você que precisa recomeçar, quero dizer que todo recomeço é difícil, todo recomeço precisa ter força de vontade, precisa ter perseverança, tá? E eu deixo uma palavra para a tua vida que está recomeçando, tá? Romanos capítulo 12, versículo 12. Alegrai-vos na esperança, sedes pacientes na tribulação e persevera na oração. Foi assim o meu começo. Eu me alegrei na esperança de que Deus iria abrir portas. Eu saí numa situação muito difícil, de um recomeço da minha vida. Eu saí praticamente, né, sem ter nada, nem o que vestir. Saí com os meus pais com uma situação muito delicada, para ser despejado da casa onde eles viviam de aluguel. Meu pai debilitado, doente. Minha mãe, depois da perca familiar, com surto psiquiátrico, né, muito forte. Eu saí e vendo toda essa situação, ou seja, imagina você, para sair, para desfrutar da liberdade, só que quando você olha, a liberdade é encarar a realidade que é bem diferente como muitos pensam. A vida não é mar de rosas, é luta, é uma guerra, sobrevivência. Foi aonde, né, ainda mais com Deus, na legalidade do homem, na legalidade das leis, você fazer o que é certo, depender, viver do que é certo, custa perseverança. Foi quando eu olhei para os meus familiares e eu dobrei meu joelho no chão, porque eu disse, Pai, eis-me aqui, consegui uma porta de emprego, né? Consegui uma porta de emprego, algumas roupas usadas que fui ganhada de doação era o que me mantia, o que me vestia, o que me agasalhava. Isso para mim era de menos, o importante era recomeçar. Uma força de vontade muito grande de correr atrás. E eu passei a trabalhar muito pelo suor das minhas mãos. Deus abre a primeira porta. Aí eu consegui um trabalho em segunda escala, só que eu não podia deixar a obra. Eu tive que me desdobrar. Nisso eu comecei a saldar as dívidas de casa, do pai, da mãe. Comecei então ali a ter um processo de vida, foi mudando aos poucos, muito pouco, devagar, mas foi mudando.
E nisso, trabalhando em 2 empregos e fazendo a obra de Deus. Mas aí me pedi faltava, falava, Senhor, e a tão sonhada, esposa que o Senhor prometeu, eu queria recomeçar, tirar o vazio da solidão que me aprendia durante anos. Foi então que um dia eu tentei alguns relacionamentos, não foram à vontade de Deus, conheci algumas irmãs, não foi a vontade de Deus. Até que Deus preparou, num certo dia, em uma das mensagens que fomos ministrar, tive o prazer, o privilégio de conhecer a diaconisa Lígia, também tirada do homossexualismo. Deus fez uma obra tremenda na vida dela. Foi aí então que o Senhor nos uniu para um propósito da glória do nome dele. Eu quero louvar a Deus em nome de Jesus, porque o Senhor é tão maravilhoso. Eu quero chamar aqui a minha esposa para fazer parte desse finalzinho desse testemunho. Está aqui a minha esposa, que Deus preparou num dia, em uma das pregações. A gente, pela misericórdia e graça, quando eu saí, recomecei, o Senhor nos filiou alguns ministérios, mas tinha um propósito. Foi aonde o Senhor nos levou para poder pregar a palavra dele. E eu, conhecendo ela, tinha uma obra a se cumprir na cidade de Itu. E através da vida dela, a obra se cumpriu. Hoje, foram inúmeras almas lá batizadas. O Senhor realizou casamentos. E para a glória de Deus, estamos aqui, unidos num propósito que é: conhecereis a verdade te libertará. Eu quero louvar a Deus por este projeto, Semeando Vidas, que Deus tem colocado ao coração dos irmãos, se disposto a vir aqui ouvir esse testemunho. Que seja esse testemunho alcançar inúmeras vidas, para não sofrer, não passar pelo que a gente passou, não sofrer o que a gente sofreu. Mas antes, crendo a você, no Senhor Jesus Cristo, será salvo, tu e a tua casa. E eu quero dizer aqui, que Deus ele é maravilhoso. Ele reconstrói, ele restaura e ele restitui. Está aqui um projeto de Deus. Eu e minha esposa, para a glória do nosso Deus. Que Deus os abençoe, a família Semeando Vidas, a todos que nos ouvem. Que Deus lhe abençoe e que o projeto se cumpra por promessa na tua vida. Deus em Cristo vos abençoe. Fiquem com Deus. Amém. Canal Semeando Vida. Deus dá o crescimento à semente que é plantada em terra boa. Deixa aqui o seu comentário, se inscreva no canal e ative as notificações para receber mais conteúdos que irão abençoar a sua vida. Até a próxima e fiquem com Deus.